Glória a Deus, a paz ao Senhor, a paz de todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós nessa noite, porque a palavra de Deus vai dizer em Tito, no capítulo 3, pois nós também, outroras, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que agora nós somos justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluias, glória a Deus. A palavra vai dizer que antes nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, mas o Senhor, ele nos fez herdeiros, não por obras praticadas por nós, mas sim pela tua graça, aleluia. E se você puder, aplauda o Senhor na sua casa, porque agora, nesse momento, a sua casa não é mais somente a tua casa. A sua casa, nesse momento, é o altar do Senhor, onde nós vamos entregar o nosso melhor nessa noite. Aleluias. Alavaçou. Aleluias. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Sim. Não preciso me esconder, não. Não preciso mais temer. Sim, Senhor. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Aleluias. Quando eu te vejo, eu sinto algo diferente. Algo diferente acontece em nós, aleluia. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Sim, aleluia. Quando eu te vejo, eu sinto algo diferente em mim. Sim, Senhor, algo diferente acontece em nós. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Aleluias. Declare uma só voz, aleluias. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, Senhor, nós queremos o Senhor nesta noite, papai. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? E fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem?
fazem cantar santo. Do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Sim, não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu para essa noite gloriosa, na tua presença, Senhor. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Porque antes os anjos vêm e os fazem se prostrar. Porque antes os anjos vêm e os fazem cantar santo. Porque antes os anjos vêm e os fazem se prostrar. Porque antes os anjos vêm e os fazem cantar santo. Aleluia, sim. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar Ele, em nome de Jesus. Pacote chama sobre as águas e os meus pés resvalar. E a ti te encontro no mistério, e pega mais, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Vai crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Sim, Senhor. Aleluias. Tua graça cobre teus temores, forte vão guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se vai crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Aleluias, guia-me. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Ao teu nome gloriarei, e além das ondas cantarei. Vai crescer somente
Sim, Eu sou teu. nós somos dele. Ele é nosso. Eu sou teu. Tu és meu. Eu sou teu. Aleluias. E tu és meu. Aleluia. Glorifica o Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa na tua presença, meu Pai. Eu vou pedir então para a Fernanda Sagiomo fazer uma oração. Aleluias. E logo nós vamos passar para o preletor dessa noite, que é o Caio Solia, que está conosco, em nome de Jesus. Amém, Fernanda? Amém, shalom a todos, bem-vindos à casa do Pai, sintam-se à vontade, o Senhor está aqui, convidamos o Espírito Santo de Deus nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem nos renovar, Senhor, vem nos encher da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos aqui, não, Jesus, mas transformados pelo Senhor. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. E eu creio que nessa noite será extraordinária. Eu creio em Ti, Senhor, cremos na Tua palavra, entregamos este culto, Senhor, entregamos cada vida que entrou aqui na Tua presença, Pai. Entregamos as famílias, os sonhos, os projetos nas Tuas mãos, Pai. Em Ti estamos seguros, Pai. Espírito Santo de Deus, que haja um mover sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de estar neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Essa é a sala do Pai. A sala do Pai, ela é algo que nasceu no coração da Luana, né, que já vai orar pelo Caio, que é o ministro. Né? Nós temos as nossas reuniões todas as terças e quintas. Não somos um corpo onde há doutrinas, né? Nós nos reunimos somente para adorar o Senhor e muitas vezes dividir, né, uma palavra, aleluias, e o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu vou pedir para a Luana, então, fazer a oração pelo Caio. Pode ser, Luana? Graça e paz a todos. Amém. Coração grato pela presença de cada um de vocês aqui. Eu confesso que eu estou bem emocionada, né? Porque é tão bom a gente unir o corpo de Cristo, né? Numa única voz e para uma única coisa, que é adorá-lo, né? Então eu fico muito feliz, Pastor Caio, pela tua presença. Que o Senhor possa te abençoar, só Ele mesmo, para abençoar de uma forma ricamente, né? E eu fico muito feliz pela sua disposição, pela disposição de todos estarem aqui conosco na noite de hoje, né? Estou bem emocionada mesmo, porque eu fico muito feliz quando a gente consegue juntar um povo, né? E eu louvo a Deus por esse momento, né? Porque Deus, Ele escolheu essa data, Ele escolheu esse tempo, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Vou estar orando agora pelo pastor Caio, e você pode orar comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor, Senhor. Deus, nós te agradecemos e é com coração grato, Pai, que eu peço para que o Senhor, meu Pai, venha usar a boca deste homem para falar com cada um de nós, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio que enquanto o Senhor vai usar ele na noite de hoje, já está usando, Senhor. O Senhor, meu Deus, vai visitar o coração dele, vai trazer aquilo que nós não sabemos, mais aquilo que ele necessita, que ele precisa, vai guardar, vai livrar a família. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, usar ele grandemente para falar nos nossos corações, que os nossos ouvidos e a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a direção que o Senhor nos dará hoje, Pai. Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, e muito obrigado, meu Deus, por este homem, Senhor, que de prontidão aceitou o convite, Pai, de estar aqui conosco, Pai, ministrando a Tua palavra e dividindo, meu Deus, o seu conhecimento, que para nós importa e muito, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém.
Obrigado, gente, pelo convite. Me sinto muito amado, me sinto muito honrado por vocês. Pergunta que não quer calar. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Para muitos, isso que está acontecendo aqui é algo surreal ou algo que não parece ser igreja, porque nós não estamos nos tocando, mas nós temos que entender aquilo que nos une não é alguma coisa ou nenhum lugar, é alguém. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então é nesse sentido, ou seja, a Bíblia fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não no mesmo lugar, mas no nome de Jesus, ele se faz presente. Então ele está aqui, ele está na casa de cada um de vocês, porque aquilo que nos une, ou aquele que nos une através e revela a Cristo para cada um de nós, é o Espírito Santo. Então fique claro isso. Talvez aquilo que o Espírito Santo tem comunicado ao meu coração, ele tem tocado na minha vida, nesse momento que nós vamos estar juntos, ele vai manifestar em cada casa, porque a palavra é a mesma. Como vocês me abençoaram, eu quero abençoar vocês com uma oração para que a gente possa honrar aquele ao qual nós estamos falando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo. Eu quero que o Senhor libere o teu Espírito sobre cada um de nós. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de quem é Jesus. Que os nossos olhos possam ser abertos. Que a sua palavra, que é verdade, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, seja manifesta e ela encha e ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa contemplar a sua beleza, Jesus. Manifesta o teu poder entre nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Quando me foi feito o convite, foi proposto um tema fora a ceia. Foi proposto para que eu falasse um pouquinho de uma área e de uma matéria dentro da teologia que eu amo muito, que os mais antigos que estão aqui comigo, talvez eu estou vendo alguns rostos conhecidos, entende. Eu sou simplesmente apaixonado e vidrado por escatologia. Eu amo falar de escatologia, não porque é algo místico, mas porque a escatologia, ela move a minha missiologia dentro da minha soteriologia. Caio traduz isso que eu não entendi nada. A minha escatologia, meu entendimento a respeito do fim de todas as coisas, ela move a minha missão como corpo de Cristo. Aonde? Dentro da igreja. Ou seja, se eu creio em alguma coisa futura a respeito de Cristo, isso move a minha missão como discípulo de Jesus. Aonde? Dentro do corpo dele. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a me mover de uma forma mais prática e não de uma forma mística. Por quê? Escatologia não é um estudo baseado em curiosidade. Escatologia é um estudo baseado em situações reais que vão acontecer no futuro. Escatologia. Se nós pegarmos a Bíblia inteira, 33% da Bíblia fala a respeito de escatologia. São 150 capítulos nos mais variados livros, ou seja, ela percorre os 66 livros da Bíblia, fala-se a respeito de escatologia. Nós conhecemos um ou outro, alguns textos mais importantes, que é muito falado. Sermão profético, Mateus 24, Mateus 25, parábola das 10 virgens, e as parábolas que falam a respeito do reino. Mas o que eu quero que vocês entendam na noite de hoje é a respeito do que a nossa escatologia tem que haver dentro do momento aonde nós partimos o pão. Talvez vocês... Mas, Caio, o que tem que ver o estudo do fim de todas as coisas, o retorno de Jesus, com o momento que nós ceiamos? Tudo. Que isso faz parte do escatom, ou seja, palavra grega sobre o escatom, a escatologia. Então,
o livro que mais se fala a respeito das coisas do fim é o Apocalipse. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Apocalipse. Quando nós falamos a palavra Apocalipse, é uma palavra muito apocalíptica, né? Desculpe o trocadilho, mas é uma palavra assustadora. Apocalipse. Quando fala de Apocalipse, nós pensamos o fim, destruição total. Mas se nós olharmos como é essa palavra Apocalipse, é nas Bíblias de língua inglesa, é revelation, ou seja, revelação. O que é revelação? O que é o Apocalipse? É tirar o véu. Ou seja, quando nós lermos o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, nós vamos tirar o véu das coisas escondidas que contém no livro. Porque o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, eles existem muitas figuras que por muitas e muitas vezes nós perguntamos, é literal? Ele é simplesmente fantasioso? Então, nós vamos falar a respeito disso. Apocalipse 1, abre aí. Apocalipse 1, verso 1. Ele já diz para que serve o livro do Apocalipse. Todos abriram? A Bíblia está fácil na mão? Então, vamos lá. Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Aqui a gente já tem uma parcela importante. Revelação de quem? Do Caio? Não, Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse, ou a revelação, é o livro inteiro da revelação de Jesus Cristo, que ele deu para quem? Somente para os seus servos. Ou seja, se você é servo de Jesus, essa revelação é para você. Que fique claro isso. O mundo ou a multidão não entende aquilo que está escrito nesse livro. Por quê? Porque não foi dado para eles. Foi dado somente para os servos. Então, guardem isso. Todas as vezes que vocês lerem um livro do Apocalipse, tenha esse entendimento. Jesus revelou isso para mim, porque eu sou servo dele. Verso 2. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Que profecia? Que eu vou casar com fulano daqui a algum tempo? Que eu vou ganhar isso? Que eu vou receber aquilo? Não, 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 não. A profecia que é contida no livro da revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Vocês têm noção disso? O tempo está próximo. Ah, Caio, mas isso está sendo dito há mais de 2000 anos. Sim, mas se o meu Jesus disse que o tempo está próximo, eu creio no que ele disse. Talvez o tempo está mais próximo de nós, que nós não vivemos mais dentro de uma realidade da cronologia, mas está próximo para nós que vivemos dentro de uma realidade espiritual da eternidade. A partir do momento quando você reconheceu a Cristo e foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus, você sai do entendimento cronológico e vive dentro da eternidade. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a partir desse momento, você faz parte da eternidade com Cristo. Um exemplo, o Tony não é eterno. Por quê? Porque ele teve um início, mas ele viverá eternamente em Cristo. Essa é a identidade dos filhos de Deus.
Nós não somos eternos, porque nós não vivemos, nós tivemos um dia que nós passamos a existir, mas a eternidade nos pertence, porque aqueles que estão em Cristo, eles obtêm uma realidade eterna, porque existe um poder quando nós somos chamados filhos de Deus. Guarde isso no coração. Como diz o pastor Paulo Borges, deixa Deus ministrar o nosso coração essa noite. Amém? Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando nós falamos a respeito dessa porção, nosso entendimento é, o Apocalipse é uma revelação do próprio Cristo. Para quê? Para avisar para nós, o tempo está próximo. Então, quando nós temos esse entendimento, nós paramos de olhar para os noticiários e queremos encaixar a Bíblia. Não, a gente pega a Bíblia e pega os noticiários e vê se encaixa. Ou seja, Rússia e Ucrânia, eu não tenho que pegar o que está acontecendo no Cronos, no tempo, e tentar colocar para ver se a Bíblia encaixa. Não, é o contrário. Será o que nós estamos vivendo hoje encaixa dentro da cronologia ou da eternidade baseado na revelação de Jesus Cristo para o tempo de hoje? Porque o tempo está próximo. Sempre que acontece alguma coisa mundialmente global, é uma profecia bíblica que se desencadeia. Só que Jesus fala em Mateus 24, vai acontecer isso, mas ainda não é o fim. É necessário que algumas outras coisas aconteçam. Um exemplo. Nós estamos orando para que a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia acabem. É uma oração mundial. Mas a minha pergunta, e se isso for da vontade de Deus? Para que tenha o encaixe, as coisas, as profecias bíblicas aconteçam. Então, nós não temos que pedir que a guerra pare, mas que a vontade do Senhor seja estabelecida, que Ele guarde os seus filhos, os seus servos, de todo mal. A Bíblia fala, João 17, a oração de Jesus ao Pai: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Por muitas e muitas vezes, nós, como igreja, nossas orações são recheadas de Pai, nos tira do mundo. Pai, me afasta desse mundo. Não. A gente tem que pedir, Pai, nos livra do mal. Por quê? Porque o mundo, o sistema, jaz no maligno. Mas o que nós somos dentro desse sistema? Nós não somos a parte opositora, não. Nós somos os representantes de um reino vindouro. Ou seja, o mal ainda não foi totalmente estabelecido. Por quê? Porque ainda nós estamos presentes. Já sei a pergunta. Por que o anticristo não foi manifesto ainda? O que o detém? Deixa para depois. Vamos crescer mais para frente. Já vi perguntas surgindo no ar. Mas, se nós olharmos a parte do Apocalipse inteira, no verso 9, a partir do verso Apocalipse 1:9, há uma apresentação de João. João, irmão de vocês na tribulação. Fica a dica, ou seja, João, eu estou junto com você na tribulação. Aí ele começa a manifestar aquilo que o que ele tem visto a respeito de quem? A visão de Jesus glorificado. Quando eu pergunto para vocês, fechem os olhos, eu vou fazer uma dinâmica. Todas as vezes que eu prego esse tema, eu faço isso. Fechem os olhos. E agora imaginem Jesus. Qual a imagem de Jesus que vocês têm? Abra os olhos. A imagem de Jesus que você tem provavelmente é aquela da Renascença. Um rapazinho loiro, com os olhos azuis,
a pele branca, ou aqueles mais espirituais, não, a minha visão é do Cristo crucificado, com as mãos abertas e com uma tanguinha tampando as partes íntimas. Posso quebrar um castelinho de areia de vocês? Jesus foi crucificado nu, totalmente nu, para que ele não tivesse vergonha daquilo que aconteceu no Éden. Quando Deus fala, Adão, onde você está? Ele não está perguntando, Adão, por que você está... Onde você está? Eu não estou te vendo, não. Deus pergunta para Adão, aonde você está que não está no lugar que eu te coloquei? Governando. Aí Adão fala assim, nós tivemos vergonha porque nós estamos nu. Aí a Bíblia fala que eles colocaram folhas de figueira. Para quem não sabe, folha de figueira coça para dedéu. Ela chega a dar comichão de coceira, ou seja, Adão e Eva cobriu as suas partes íntimas com folhas de figueira que dá coceira. Só que o Cristo crucificado, ele foi crucificado nu, para que ele expusesse algo que nós, por muitas e muitas vezes, nós não entendemos o que é. Qual é a característica física de um homem judeu? Ele é circuncidado. Então, Jesus foi crucificado nu para que a circuncisão dele fosse mostrada. Por isso que existe uma placa em cima do crucifixo de Jesus, escrito em latim. Diz assim, Jesus Nazarenus, Rex Judeorem. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Exatamente por isso. Porque quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós vemos que ele é descendente de Abraão. Ele foi circuncidado no 8º dia. E isso tem algo extremamente importante. Por quê? Porque se nós olharmos nas cartas paulinas, Paulo diz o quê? Que o muro que separa, não separa mais. O evangelho, Cristo crucificado, nu. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro de judeus, depois de gregos. Ou seja, a salvação por meio de um judeu é estampada primeiro para os judeus, para depois chegar a nós. Então, qual é o nosso papel como gentios? Orar ferrenhamente para que os nossos irmãos judeus se dobrem ao senhorio de Jesus. Amém? Até aí está entendido? Vamos prosseguir. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito. Aonde? No dia do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala no dia do Senhor, é no dia do retorno de Jesus. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Fica a dica. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala, ao som da última trombeta, os mortos, nós não precederemos aos mortos, e logo em seguida subiremos e encontraremos com o nosso Senhor, com Jesus, nos ares, nas nuvens, e num piscar de olhos seremos transformados ou glorificados. Então fica a dica, ao som da última trombeta. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se eu estou olhando para frente e eu ouço uma voz atrás de mim, o que eu faço? Geralmente eu viro para olhar, não viro? Acho que vocês iam virar de curiosidade para saber o que é.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, até arrepia, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, sol no meio-dia. Ao vê-lo, prestem atenção, ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades nas mãos. Até aí. Como nós iniciamos o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, aquilo fala que nós temos que ler. Quem lê, entenda as palavras dessa profecia. Nesses primeiros versos, ou seja, praticamente no primeiro capítulo, ele dá a chave de todo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é uma batalha entre Jesus e Satanás. É a declaração de vitória de Jesus e do seu corpo eternamente. Fique claro isso. Eternamente. João fala que quando ele olha para Jesus, ele começa a descrever aquilo que ele viu, ele caiu aos seus pés como morto. A minha pergunta, quem viu Jesus até agora? Aqueles que viram, caíram como morto diante dele? Se você não caiu como morto diante de Jesus, significa que você viu o Jesus genérico e não o Jesus eterno. Porque o Jesus genérico, ou o Jesus que... Por que eu falo Jesus genérico? Porque ele é mais barato para fazer para ter a mesma função. Ele simplesmente não nos faz cair como morto. Ele satisfaz o ego do nosso coração. Mas aqueles que contemplam, como nós cantamos, eu quero ver a face do meu Criador. Quando eu olho para os olhos que são como chama de fogo, eu tenho que cair morto, porque alguma coisa em mim morre. Que quanto mais eu me aproximo daquele que é santo, mais santo eu me torno. E mais santo eu me tornando, alguma coisa da minha carne, ela tem que morrer. Assim como João. Cair aos seus pés como morto. Então, por isso eu reforço. Você viu Jesus e alguma coisa da sua carne morreu? Você viu Jesus glorificado. Se você diz que viu Jesus e nada em você mudou, significa que você pode ter visto qualquer outra coisa, mas não o Jesus glorificado. Ou o Cristo ressurreto. Forte isso, mas prestem atenção. Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não um bom conselho que eu dou para alguém. O Evangelho é uma boa notícia de Deus para a humanidade por meio de Cristo, e não um bom conselho que eu dou para tentar livrar alguém do inferno. Guarde isso. O Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que o Caio era totalmente condenável, ele é totalmente depravado, ele é totalmente inimigo de Deus, mas por causa da cruz de Cristo,
Eu fui comprado por um alto preço. Isso é evangelho. Mas vamos prosseguir. Para que eu possa construir com você. Lembra que eu falei a respeito? Que o Apocalipse, eu vou falar a respeito de escatologia, mas apontando para a ceia. Então, vamos crescer. Apocalipse 19. Abre aí. Apocalipse 19, a partir do verso 5. Eu não sei qual é o tema, o título dessa porção da sua Bíblia, mas na minha está escrito assim, As Bodas do Cordeiro. O casamento, ou a festa de casamento do Cordeiro. Verso 5 diz assim, e do trono saiu uma voz que dizia, louvem ao nosso Deus todos vocês e seus servos, olha aí, servos de novo, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ou seja, a noiva está pronta. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa palavra, atos de justiça, tzedek, justiça, não aquilo que nós vemos entre os homens, mas a justiça de Deus. Então o anjo me disse, escreve. O anjo gosta que o João escreva, hein? Então presta atenção, pega a dica. Escreve aquilo que Deus fala com vocês. Bem-aventurados aqueles que são chamados para onde? A ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Opa, João fica de joelho diante de um anjo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como vocês são. Você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Agora, preste atenção. Essa é a porção mais importante. Verso 10, parte B. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se nós voltarmos no primeiro capítulo de Apocalipse, fala, guarda as palavras dessa profecia, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Automaticamente, o livro do Apocalipse inteiro é o testemunho de Jesus, é a própria palavra profética. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, porque quando nós damos testemunho para o mundo de quem Jesus é, nós profetizamos na atmosfera o próprio Cristo ressurreto. E o mais legal de tudo, nós participamos da ceia. Quando? Quando nós estamos todos reunidos no mesmo lugar. Nós sabemos o poder da ceia, mas vamos adiante. Na ceia do Senhor, ou como nós batizamos a Santa Ceia, mais um castelinho de areia eu vou quebrar dentro de vocês.
A ceia não é santa. O que é santo é a comunhão que os servos em comunidade fazem quando ceiamos juntos. A ceia não é um ritual. Lógico, a ceia é um sacramento, mas ela não é um ritual. Porque se nós olharmos a descrição a respeito da Páscoa que Jesus faz para os seus discípulos, após ele ter servido a ceia, o que aconteceu? Ele lavou os pés dos discípulos. Automaticamente, se nós ritualizarmos a ceia, nós temos que, após servir a ceia, nós temos que lavar os pés uns dos outros. É um ritual. Ritual a gente tem que fazer inteiro, e não pela metade. E sabe o que é legal da ceia? Nós lemos a respeito da ceia e das bodas do Cordeiro, capítulo 19 de Apocalipse. E eu falei aqui um texto na minha introdução a respeito da nossa reunião, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente, ok? Nós ceiamos sozinhos. Então, um detalhe, quando você ceia e fecha os olhos, você ceia para si e não revela Jesus para o corpo. Você interioriza o Cristo genérico que habita dentro de você, mas você não revela o Cristo ressurreto que existe eternamente, uns para com os outros. E eu provo isso biblicamente. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Mas eu queria ler a respeito da ceia 2 textos. Primeiro texto, Marcos 14. Abre aí. Deixa Deus ministrar o nosso coração, tá? Amém, glória a Deus. Marcos 14, verso 22, fala a respeito da ceia do Senhor. Quem abriu, não vou fazer a pegadinha do meu pastor e amigo Douglas Gonçalves. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Não precisa falar isso, não. Deixa isso, é um bordão dele, é um jargão dele, deixa para ele, que ele faz muito melhor que eu. Mas vamos lá. Marcos 14, verso 22 diz assim, e enquanto comiam, enquanto o quê? Comiam, Jesus pegou um pão e abençoando o partiu e lhes deu dizendo, tomem isto, tomem, isso é meu corpo. Tem um pão geralmente aí perto de você? Então é como se você pegasse o pão e falasse, eu pegasse o pão e falasse assim, filho, esse é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então eles lhe disse, isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo, isso é fantástico esse verso. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus está dizendo, eu vou fazer jejum de vinho até o dia que eu estiver com vocês e ceiarmos juntos. Verso Apocalipse 19. Ou seja, mas Jesus está no céu, tudo bem, ele está no céu. Mas não sei se você sabe que no céu não tem um monte de anjo tocando Belém, 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 harpa, 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 não. Sabe o que acontece no céu exatamente? Se nós pegarmos e olharmos a Bíblia a partir de Apocalipse 4, existe uma festa no céu, adoração, regida pelos 4 seres viventes e os 24 anciãos que cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir,
e juntamente com os santos aperfeiçoados que clamam até quando, Senhor, o nosso sangue não vai ser vingado. E a voz que está no trono diz, até que se complete a quantidade dos conservos que vão morrer por causa do testemunho do meu nome. Ou seja, o sono daqueles que dormem, aqueles que morreram, não é um sono inconsciente, não. O sono é simplesmente para dizer que eles morreram, mas exatamente aqueles que morreram no Senhor nesse exato momento estão diante do trono, adorando ao Cordeiro e ao Pai, juntamente com os 4 seres viventes e os 24 anciãos, em uma só voz, dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso me deixa mais impactado, porque a realidade da morte, para mim, que estou em Cristo, ela é totalmente alterada. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Porque se eu morro, eu vou ficar com meu Senhor exatamente nesse exato momento, vivendo toda a realidade, aquilo que Paulo provavelmente viu, que no livro de Atos, agora eu não lembro o endereço, Paulo diz, eu não sei, um homem, não sei se foi no espírito ou fora do espírito, esteve no terceiro céu, diante do trono, e viu coisas inefáveis. Ou seja, Paulo, não sabe se no espírito ou fora do espírito, esteve nessa realidade, onde tem 4 seres viventes, 24 anciãos, todos os santos aperfeiçoados, e ele viu coisas que ele não pode falar. Por quê? Porque a nossa mente humana não pode compreender aquilo que já acontece na eternidade. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Você tem um parente que morreu em Cristo? Ele, nesse exato momento, vive uma realidade diante do trono de Deus. E à destra está sentado o nosso Senhor Jesus. E provavelmente ele está junto numa festa com o apóstolo Paulo, Abraão, rei Davi, e todos aqueles que, desde o Éden, confessaram a semente da mulher, do proto-evangelho de Gênesis 3,15. Olha isso. Então, a partir desse momento, a realidade da morte, para mim, não existe mais. Existe uma esperança na morte. E o que tem a ver a ceia com tudo isso, Caio? Vamos lá. Agora vamos entrar propriamente dito no texto da ceia, para que eu não me prolongue mais e não passe da hora. 1 Coríntios 11. A partir do verso 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Ou seja, a ceia é de quem? Do Senhor e não nossa. Mas, nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Mano, como que a gente vai se reunir para pior se nós estamos reunimos no Senhor? Mas vamos continuar. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tomem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm
casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Só que na maioria das igrejas, na face da terra inteira, começa a ler a partir desse verso. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E aí ele vai lendo. Só que o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação à igreja de Corinto, dizendo: ei, que raio de reunião que vocês estão fazendo? Porque eu vou ensinar o contexto para vocês, como era uma ceia naquela época. Eles não levavam pão e vinho, eles se reuniam no mesmo lugar e eles levavam comida. Eles levavam comida, lógico, mas dentro do contexto judaico sempre tem pão e vinho. Depois, vocês querem saber por que tem, no contexto judaico, tem pão e vinho, depois vocês perguntam a Abraão, lá no livro de Gênesis, por que Melquisedeque deu pão e vinho para ele? Antes da lei. Depois dá uma pesquisada lá, vocês vão entender o motivo. Ou lê Hebreus capítulo 7, também fala a respeito de Melquisedeque. Mas eles levavam a comida, só que eles levavam a comida para aquele ambiente de comunidade, só que, digamos que entre eles existiam aqueles que eram mais abastados financeiramente e os que são menos. Automaticamente, os que são mais levam mais comida, os que são menos levam menos comida, e até aqueles que não têm comida para levar. Ou seja, nós entendemos que ali eles dividiam, né? Não dividiam. Cada um comia o seu, o que levava. E eles comiam tanto e bebiam tanto que eles comiam, se infartavam de comida e se embebedavam. Porque a Bíblia fala de vinho, e não é suco de uva, é vinho. É vinho, vinho. É cultura judaica, vinho. Agora vamos para o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Que todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Isso, a palavra te lembra alguma coisa? Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ou seja, nós ceiaremos até Jesus voltar. Só que Jesus está fazendo um jejum lá no céu. Exatamente porque ele quer ceiar com a gente. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Aí vem o texto que nós entendemos errado. Que cada um examine a si, mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele fala o motivo, a galera está fazendo isso. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando eu for aí. Nós entendemos, como igreja, nós entendemos um texto aqui, errado. Verso 27, leia aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
A minha pergunta, essa palavra é indignamente. O que vocês entendem por indignamente? Ser indigno de comer a ceia? A minha pergunta é, alguém de vocês, e eu me coloco no meio, já deixou de ceiar porque estava em pecado? Então quer dizer que essa vez que você não ceiou, você não estava em pecado, e as outras vezes que você ceiou, você não estava em pecado? A Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, eu não como a ceia porque eu estou em pecado nessa, mas nas outras, todas as outras eu não estava em pecado. Não é a pessoa que é indigna, porque perante os olhos do Senhor, todos nós não somos dignos dele. Mas é o modo indigno. A palavra indignamente no grego é anaxios. E a palavra dignamente no grego é anaxios. Caio, aqui, qual é a diferença do anaxios indigno e anaxios digno? Anaxios com Z-I-O, acento do chapeuzinho, fala a respeito do caráter dos participantes. E o que está escrito aqui não fala sobre o caráter do participante, mas o modo da ação. O nosso modo de ceiar é indigno, mas não o nosso caráter. Porque o nosso caráter perante o Senhor é totalmente depravado e indigno. Cara, eu estou em pecado, aí que eu tenho que ceiar. Por que, Caio? Por que cargas d'água? Por um simples motivo. Porque o corpo cura o corpo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o Espírito Santo, no batismo de Jesus, desceu sobre ele, como uma pomba, desceu aonde? No corpo e não na cabeça. Porque ele desceu sobre nós. Porque a cabeça já é totalmente direcionada para o Senhor. Ou seja, nós somos nós temos sobre nós a atuação do Espírito Santo. Para quê? Para que nós revelemos o Cristo ressurreto uns para com os outros. Então, todas as vezes que você ceiar de modo indigno, mas então, Caio, se eu sou totalmente indigno, o que significa essa palavra? Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Quem levantou a mão pode perguntar. Oi, boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô. Caio, deixa eu tirar uma dúvida. É que nessa Tira. parte assim, eu acho que eu sou meio legalista, não sei. Eu era uma menina da igreja, tudo, e acabei conhecendo o pai da minha filha, que também era da igreja, quer dizer, pai da minha filha, mas não é o meu esposo, tá? Isso eu tinha 20 anos de idade, se passaram 24 anos. E eu tive o pecado carnal, e eu tive o tempo que eu namorei com o pai dela, e o tempo que eu namorei até eu casar certinho, eu nunca tomei essa, e sempre fui da igreja, certo? Brincava que era uma ambulante espiritual, até eu achei uma casa que eu comecei a frequentar, mas nesse período que eu tinha uma vida de namoro com ele, e sempre fui da igreja, e ele também, eu nunca mais ceiei, eu voltei a ceiar faz alguns anos atrás, depois que eu casei, mas eu me sentia assim, que não posso ceiar. Às vezes até fugia do culto quando era ceia, nem ia, mas eu achava que eu não podia ceiar em pecado carnal, assim. Uma pergunta para você. Como é seu nome? É Gigiane. Gigiane, uma pergunta. Roubar e adulterar, existe diferença para Deus?
Não, para Deus não. Mas às vezes eu falo que o pecado, ele tem igual é parte de direito, que você é formado em direito porque eu faço conexão e bases. E tem uma agravante, tipo, se você namora e você não é casado, é um pecado. Mas se você casa e você adultera, além de ter a fornicação, tem um agravante de você ser casado e ter adultério. Eu concordo com você, mas eu quero que você entenda o seguinte: a justiça de Deus, ou a tzedek de Deus, ela é baseada em uma outra coisa diferente. Por quê? Porque perante a presença do Senhor, nós somos totalmente iníquos. Nós não temos acesso à graça de Deus, ok? Quando Jesus morre na cruz, ele fala uma palavra, ele fala assim: Pai, meu espírito entrego a ti. Está consumado. Essa palavra está consumado, no grego, é tetelestai. O que é tetelestai? A dívida está paga. Ou seja, nas penitenciárias romanas da época, isso é curso de direito, tá? É colocado, quando o réu paga a dívida, é colocado uma placa na cela, dizendo, tetelestai, a dívida foi paga. Não importa se é adúltero, se é isso, se é aquilo ou aquilo outro. Por quê? Porque se nós pegarmos todos os homens, nós colocarmos diante da lei 10 mandamentos e 613 leis orais, a lei denuncia que todos nós somos indignos de salvação. Mas quando nós pegamos a lei e nós injetamos o Cristo, Jesus, que ele foi cumpridor de todas as leis e das profecias, quando nós estamos nele, automaticamente nós somos cumpridores da lei. Ou seja, a primeira vinda de Jesus é única e exclusiva para lidar com o pecado da humanidade. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tem os seus pecados perdoados. Porém, existe um detalhe. Toda vez que Jesus perdoava, ele falava assim, vai e não peques mais. Então, o que acontece? Se você, Gigiane, estivesse nessa situação, você confessa, a Bíblia fala que o corpo, ele tem autoridade para perdoar pecados. Se eu confesso os meus pecados para Deus, eu sou perdoado. Mas se eu confesso o meu pecado uns aos outros, eu sou curado. Ou seja, existem muitas doenças psicossomáticas dentro do corpo de Cristo que elas não são curadas porque nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros. Eu não estou falando que você tem que sair confessando pecado para todo mundo, não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que confessar pecado para alguém mais maduro que você, que não vai pegar o seu pecado e vai estampar de forma religiosa na atmosfera, ok? O porquê? Porque se nós olharmos perante o Senhor, ele ceiou com quem naquele momento? Com alguém que negou ele. Alguém que traiu ele. A minha pergunta, por que Judas foi condenado? Porque ele traiu Jesus? Não, porque ele não se arrependeu. Ele não creu na graça, misericórdia de Jesus, e ele se matou. Ele não suportou o erro dele. E ele não olhou de novo para Jesus. Ele não foi regenerado por meio da morte de Jesus. A minha pergunta é, Cristo, quando encontra com Pedro, Cristo já estava ressuscitado. Pedro tinha negado ele tinha negado ele, exatamente da mesma forma que Jesus tinha falado. Antes do galo cantar 2 vezes, vai me negar 3. Beleza. Ele se retira, ele volta a ser aquilo que ele era antes. Por quê? Porque ele não recebeu, ele não foi regenerado naquele momento. Mas quando Jesus encontra Pedro na praia, e Jesus faz um churrascão de peixe para ele, automaticamente
Quando Pedro vê Jesus na praia, Pedro estava dentro do barco, o que ele faz? Ele se lança ao mar. Naquele momento, Pedro é praticamente batizado. Ele se lança dentro da água e ele vai encontrar com o Senhor. Qual é o nosso fundamento do batismo? É nos lançarmos na água, morrendo a minha natureza carnal, nascendo de novo, regeneração, conversão, para encontrar com quem? Com Cristo. Eu entendo a sua questão. Posso te chamar Gigi? Eu te entendo, Gigi. Por quê? Porque eu também cresci dentro de um contexto onde a palavra era ministrada para nós de uma forma equivocada e eu achava que naquele momento eu era digno. E num momento ou outro eu sou indigno. Ou seja, mas a Bíblia fala, Romanos, todos pecaram e são destituídos da glória. Ou seja, ninguém é digno. O único que é digno é Jesus. Por isso que nós cantamos, digno é o Cordeiro que venceu. Então, quando eu estou nele, a dignidade dele começa a fazer parte da minha natureza e ela começa a me regenerar. E não eu me torno digno, não. Porque quando eu sou, eu creio no coração e confesso com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, eu não me torno justo, eu sou justificado. Judicialmente é como se eu falasse assim, a partir desse momento, a Gigi, ela é justa, mas ela é declarada, ela não se torna. Ou seja, eu declaro a Gigi justa, mas ela não se torna justa. A declaração vem por alguém que é justo, que faz parte daquilo. O Caio, quando casou com a Juliana, o juiz de paz diz, eu vos declaro marido e mulher. Eu não me torno marido naquele momento. Eu sou declarado. Quando eu sou marido? Num processo diário de olhar para minha esposa, mesmo querendo matar ela, e ela querendo me matar, e a gente acaba se entendeu? É nesse processo, eu sou declarado, mas eu não sou justo. Eu fui justificado, eu sou declarado justo. Então, nesse princípio, não existe dignidade para eu ceiar, porque perante os olhos do Senhor, eu sou inimigo dele. Mas se Jesus, quando Deus olha para o Caio e ele vê um negócio que chama selo do penhor do Espírito Santo, ele fala, cara, esse aí é meu filho comprou. E daí Jesus vai olhar, pai, nesse não descarrega a ira. A Bíblia não fala que nós temos um advogado que intercede por nós? Ou seja, para que serve advogado? Para defender. Se nós temos um advogado eterno, significa que eu preciso de defesa eternamente. Eu sou réu eterno. É nesse sentido. E eu entendo o seu coração, eu entendo. E glória a Deus por isso. É um zelo que você teve, ok? Mas quando nós ceiamos juntos, voltando para a ceia, quando nós estamos todos juntos e nós ceiamos juntos, os nossos olhos são abertos. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Eles andavam junto com Jesus ressurreto do lado, eles não reconheceram Jesus, mas a Bíblia fala que o coração deles queimava enquanto Jesus falava, e quando eles chegaram na casa e Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Ou seja, o que nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos partir o pão juntos, os nossos olhos serão abertos. Por quê? Porque nós vamos contemplar, não o Jesus que morreu, mas o Jesus que ressuscitou. Como ele é eterno. Ficou claro isso? Ficou assim. E tem mais um detalhe que eu queria só compartilhar com vocês para a gente poder cear. Nós temos um costume aqui na família Dizascope que nós damos ceia para criança e para aqueles que não são batizados. Isso causa, em determinados momentos, causa muito transtorno, principalmente para aqueles que não têm um entendimento bíblico do processo, ok?
ok? Quem tem filho pequeno? Pequeno mesmo. A média é de quantos anos? 4, 3 anos. 4, Minha 3 tem anos. Beleza. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo dos meus 2 filhos, vocês vão entender. Eu tenho o meu filho de 15 anos, e eu tenho a Maria, que é o Samuel, e eu tenho a Maria de 2 anos e 5 meses. Quem tem consciência de imoralidade? A Maria ou Samuel? Samuel. A Maria, ela é amoral, ok? Lembra quando eu disse que quando Deus desceu na viração do dia, Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele fala, eu estou escondido, porque eu estou com vergonha, eu estou nu. A partir daquele momento, quando o pecado entra na vida deles, eles deixam de ser amorais e se tornam imorais, porque dentro dele cria um senso de imoralidade. Eles se enxergam nus, eles ficam envergonhados. Um filho pequeno, de 2 anos e 3 meses, 4 meses, se você deixa ele pelado na rua, ele tem vergonha, ou para ele tá tudo bem, ele anda e ele nem sente o problema. Ele não tem vergonha de quem ele é. Ele nasceu no pecado, mas não existe a semente da imoralidade dentro dele. Nesse caso, ele não pode cear. Sabe por quê? Porque ele não... a ceia é exatamente para aqueles que entendem, eu sou totalmente imoral e eu preciso de Deus. Eu preciso do corpo de Cristo para me dar o entendimento. Então, o que acontece? Aqui na família de Zoscope, diácono, ou aquele que tem autoridade de ministrar, ok? Quem tem autoridade de ministrar? Aquele que entendeu a cosmovisão bíblica e tem autoridade, não que é melhor, mas ele tem autoridade de ministrar a palavra. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala quando os 7 diáconos foram escolhidos e passa por aquele processo. Ok? Então, eles ministram a ceia para as crianças. Como? Do mesmo jeito. 1 Coríntios 11 é ministrado, mas as nossas reuniões, elas são sempre destinadas para quem faz parte da família de Deus, ceia. Tanto é que vocês podem ver, aqueles que acompanham os cultos do Dizoscope, tanto o Douglas quanto o Tiago, qualquer um que ministra, fala, quem pode participar da ceia? Aqueles que entenderam que fazem parte da família de Deus. Por quê? Porque a ceia é para quem? Nós não estamos ceando hoje para ceiar na eternidade, na volta de Jesus, com Cristo, é para os servos. Quem são os servos? São aqueles que entenderam que fazem parte da família de Deus. Ou seja, é aquele que entende, olha para Jesus e fala, esse é meu irmão mais velho, eu vou seguir ele, eu vou copiar ele. Então, é nesse sentido, mas esse processo não desobriga você se batizar. Por quê? Porque o batismo é um ato público daquilo que já aconteceu com você internamente. Já aconteceu comigo. Eu criei no coração e confessei com a boca. Uma pergunta. O malfeitor da cruz que se arrepende, ele é batizado? Jesus diz, em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, peraí, ó, eu vou descer da cruz, eu vou tirar você da cruz, eu vou batizar você. A Bíblia fala, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. O batismo por imersão é um ato público. Do quê? Que eu caio, criei no coração e confessei com a boca, e automaticamente eu sou imergido dentro da realidade da vida de Cristo. E não simplesmente lavado numa água. Por quê? Porque a água não tem o poder de me lavar, mas sim a imersão na realidade espiritual em Cristo, porque através do sangue de Cristo meus pecados são lavados.
Então, quando eu tenho essa realidade, eu tenho esse entendimento bíblico a respeito disso, automaticamente significa que o processo de regeneração aconteceu dentro de mim. E é um detalhe, quer um exemplo? Eu confesso Jesus hoje, daqui uma semana eu morro, mas eu não ceiei. Por que eu não ceiei? Porque não teve batismo na minha igreja. Depois do advento do Pentecostes, Pedro, ousado, prega para 3.000 pessoas. A Bíblia fala que todos foram batizados ao mesmo tempo. Sabe o que é o batismo? O batismo é a confirmação da pregação do evangelho. Eu ouço o evangelho, entendo, tomo o evangelho para mim como uma realidade, eu vou ser imerso na realidade de Jesus, do Espírito Santo, automaticamente eu tinha que ser batizado. Sabe por que as reuniões das igrejas nós não batizamos todas as vezes da pregação, ou nós não ceiamos todas as vezes? Por causa de um nome que chama logística. Mas a Bíblia fala, nós vamos ler aqui. Até para a gente começar a ceia, para não ficar mais longo, vamos aí. Pega os elementos, tá fácil aí? Pega aí. Só deixar vocês um pouquinho mais... Ó, o que eu tenho aqui, ó. A minha ceia está pronta. Um diácono um diácono prevenido vale por 2, né? Olha lá. Taças e taças de cálices. Eu estou vendo aí perfeitamente. Glória a Deus por isso. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, nós entendemos que é uma dinâmica da unidade do corpo de Cristo. Nós aqui, nós estamos reunidos não por causa de um lugar, mas por causa de alguém. E isso nos faz participantes do corpo de Cristo. A Fernanda está lá no Rio Grande do Sul, praticamente quase 2.000 quilômetros de distância de mim aqui. Mas através do corpo de Cristo, por causa do sangue derramado na cruz, nós estamos juntos, nós estamos próximos. Por quê? Por causa do Espírito Santo, ao qual nós fomos imergidos. Eu fui imergido no Espírito Santo. A Fernanda foi imergida no Espírito Santo. O Tony, a Micaele, a Márcia, a Alcione, a Nésia, todos nós fomos imergidos na realidade de Deus. Tem uma Bíblia, chama Bíblia Judaica, fala que nós fomos imergidos na realidade de Deus, ou seja, nós estamos imergidos em quem Ele é. E isso é poderoso, isso nos une. Jesus fala em João capítulo 17, quando o mundo reconhecer que nós somos um, quando o mundo vê que nós somos um, eles vão reconhecer como existente um único Deus e eu como seu filho. Quando nós estamos reunidos, por causa do corpo e do sangue, é o momento que nós somos um. Então, pegue aí o seu produto do trigo, não sei se é pão, se é uma bolachinha, não sei o que é, mas eu quero que você entenda agora que, espiritualmente, esse produto do trigo, ele não é simplesmente o corpo de Cristo, porque continua sendo um pedaço de trigo. Mas a Bíblia fala que se o trigo não for lançado na terra e não morrer, ele não dá fruto.
A ceia é exatamente para isso. Para que o Caio morra para si e ele dê fruto para cada um de vocês. Para que o Tony morra para si e que ele dê fruto para cada um de vocês. Para que nós possamos morrer para a nossa realidade e renascer no corpo de Cristo, discernindo ele, olhando, meu irmão está passando por um problema financeiro. Ele precisa de mim. Eu vou ajudar ele. Isso é discernir o corpo. Amém? Então, pega o pão e a gente pode comer ele todo mundo junto. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Amém. A Bíblia fala que, semelhantemente, Jesus pegou o cálice e deu graças e disse: este é o meu sangue, o cálice da nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. Jesus fala: fazei isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Se você um dia convidar alguém para sua casa para tomar um café e ele é seu irmão em Cristo, tem o cálice, tem o suco e o pão. Parta o pão com ele. Porque, como eu disse, não é um ritual, mas é um memorial. Até que Jesus venha. E o mais legal, se essa eu posso usar essa palavra, é que no dia das bodas, nós, corpo de Cristo, estaremos junto com ele e nós veremos Jesus entregar o jejum dele, do resultado da videira, por causa do amor a nós. Amém? Então, pegue o seu produto da oliveira e tomamos dele todos. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus. Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês uma coisa. A estrutura do estudo da escatologia, ela sempre tem que culminar em alguma coisa. E a nossa escatologia não é baseada no conhecimento humano, mas na revelação de Jesus Cristo, das coisas que vão acontecer de forma breve. Mas nós, todas as vezes que como corpo nos reunimos em memória dele, ele se faz presente, dando a nós a oportunidade de acessarmos nessa era, a era vindoura. Então, o que nós tivemos aqui foi um insight, uma abertura, ou uma ligação daquilo que nós vamos fazer como corpo, eternamente. Estar assentado na mesa do Cordeiro. Não mais um cordeiro frágil, mas um rei que veio como vencedor. Não sei se você sabe, mas na minha Bíblia dá spoiler do que vai acontecer. Então, a minha esperança está naquele que morreu na cruz e ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração para a gente poder encerrar e eu entregar a palavra para os administradores da sala.
e para que aí eu não perca mais tempo, afinal de contas, eu passei um pouquinho do tempo, tá bom? Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de, mais uma vez, como discípulos seus, fazermos exatamente aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Todas as vezes que nós nos reunirmos em memória de quem você é, daquilo que você fez por nós, Jesus, nós te agradecemos por isso, porque nós nos reunimos, nós comemos juntos, nós bebemos juntos, nós nos alegramos, porque pão e vinho significa alegria, significa festa, e é exatamente dessa forma que nós queremos viver com você, Jesus, eternamente. A palavra diz que é para nós termos nessa era bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e as nossas tribulações não hão de ser comparadas com a glória que há de vir em Cristo Jesus, em você, Jesus. Mas nos dá entendimento que para que nós tenhamos a esperança, nós temos que passar pelo processo da tribulação, para que a tribulação em nós gere perseverança, e a perseverança gera em nós experiência. E a nossa experiência com você vai ser tão grande, Jesus, que estará estampado em nosso coração a esperança do seu retorno. Pai, nós temos certeza que muitas coisas vão de acontecer ainda. Tua palavra diz que ninguém sabe nem dia nem hora, mas o Senhor disse que nós podemos discernir os tempos e as estações. Por isso eu peço sabedoria e discernimento para o seu corpo sobre a face da terra, que a sua noiva, que a igreja de Cristo, que está no processo de santificação, entenda, tenha discernimento, consiga sentir o cheiro do perfume do noivo. Pai, que os nossos amigos, os teus amigos, os amigos do noivo, estejam atentos, mesmo que durante o nosso sono da espera, nós consigamos ouvir, saiam ao encontro que o noivo vem vindo, e que nós, assim como as virgens prudentes, tenham preparado azeite para a viagem. Nos mantém preparando azeite, nos mantém discernindo o tempo e a estação, nos mantém em união no corpo, discernindo a necessidade do corpo, não como uma doença autoimune que mata o próprio corpo, mas discernindo as doenças que talvez existam entre nós, para que a gente possa, através da mente e do cabeça, comandar o corpo, e que nós possamos nos mover não mais de acordo com a nossa vontade, como talvez um corpo doente, mas nos movemos de acordo com a vontade do cabeça, que sempre quer para nós o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite, que possamos ter um resto de semana abençoado e nos dá aquilo que nós necessitamos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. E é dessa forma que nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, em teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado. Queria agradecer vocês de coração. E, se vocês me permitem, então, só mais uma coisinha eu queria dizer. Aqueles que estão comigo no caminho comigo de mais perto, nós, agora em abril, de 27 de abril a 15 de maio, eu e mais o Thiago Marques, nós vamos fazer uma viagem missionária para a Coreia do Sul, com o intuito de evangelização, para que a gente possa alcançar a Coreia do Norte. Nós vamos até a fronteira da Coreia do Norte e nós vamos levar 200.000 cestas básicas. Só que é um grupo de missionários que vão, e a família de Zuscope e os irmãos que caminham conosco em movimentos paralelos, nós temos a incumbência de levantar 25.000 litros de óleo. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, a colaboração de vocês, não só com os litros de óleo, mas também com aquilo que Deus liberar para vocês a respeito disso.
Entenda uma coisa. A Bíblia fala que Deus dá semente para aqueles que semeiam. Então, eu tenho recebido, graças ao bom Deus, inúmeras ofertas. E eu não estou pedindo aqui oferta. Pelo contrário. Mas eu estou pedindo aqui para que vocês caminhem conosco nesse intuito. Para que realmente o propósito da nossa viagem é chegar lá e abençoar. Não sei se vocês sabem, a Coreia do Sul é praticamente colado com a fronteira da Rússia. Do lado. Mesmo nessa situação, nós vamos. E na esperança que nós sabemos que muitas coisas podem acontecer até lá. Essa situação entre Rússia e Ucrânia pode ser que aumente, desencadeie coisas maiores, mas nós assim ainda vamos. Por quê? Porque a Coreia do Sul é o nosso pretexto para a gente chegar na Coreia do Norte. Então, aqueles que estiverem disponíveis e quiserem ajudar com a gente, ou no valor de 1 litro de óleo, ou em alguma outra coisa, depois eu passo dados a respeito de conta e situações assim, mas que realmente, se Deus confirmar alguma coisa no coração de vocês, não façam nada por impulso humano, mas façam tudo aquilo que o Espírito moveu o coração de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Eu agradeço pelo tempo, pela oportunidade. Foi um privilégio gigantesco para mim. Me senti extremamente honrado. Quem mais recebeu hoje fui eu. Eu não entreguei nada para vocês. Eu mais que recebi. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, Caião. Se você puder, cara, destrava seu microfone aí. Vamos glorificar em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Você é Obrigado, sensacional. Caio. Glória a Deus. Aquilo que Deus